Conscientizar e comunicar. O racismo tratado em um podcast. Eu sou a Marisa Dora Rosolém Camargo e, junto com Horácio Victor Ledo Ramos, iremos apresentar o nosso projeto de prática de letramento. Somos estudantes do 4º ano de Letras Português pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e desenvolvemos o nosso projeto de letramento para a disciplina Multiletramentos, Linguagens e Mídias. Fomos orientados pela docente responsável, a professora doutora Eliana Maria Severino Donai Ruiz. A justificativa do nosso projeto de letramento é que o racismo advém de quase 400 anos de escravização no nosso país. Por isso, é uma problemática social extremamente relevante para ser discutida, já que atualmente o racismo se encontra enraizado na nossa sociedade. Consideramos o tema como um tema latente aos nossos estudantes, porque claro que tinham opiniões sobre o assunto, mas ainda estão em processo de formação. Por isso, a nossa prática de letramento consiste na conscientização sobre o racismo enraizado na nossa sociedade, além do desenvolvimento do pensamento crítico e o posicionamento social dos nossos alunos. Iremos trabalhar com o gênero podcast, mas ele não será o foco do nosso projeto de letramento. O foco principal será a posição do aluno sobre um crime que envolve a discriminação de um sujeito com base exclusivamente na sua cor de pele. Por isso, propomos esse projeto para alunos da 2ª série do ensino médio de um colégio público da cidade de Londrina, no Paraná, já que se encontram em fase de desenvolvimento da criticidade. Consideramos também a prática muito pertinente para os estudos pedagógicos, porque podemos dialogá-la com outras áreas do conhecimento, como a história, por exemplo, para conhecermos a história de escravização no nosso país. O multiculturalismo estará extremamente presente no nosso projeto de letramento, já que vamos trabalhar com a história do racismo estrutural do Brasil. Iremos, então, expor identidades negras para os nossos alunos e trabalharemos com a resistência afro-brasileira. Algumas das identidades negras serão Djamila Ribeiro e seu livro intitulado Pequeno Manual Antirracista, Conceição Evaristo e seu poema Vozes Mulheres, a música Zumbi, de Jorge Benjor. Nessa música, a apresentação é a história de Zumbi, considerado um líder quilombola brasileiro e um dos pioneiros da luta contra a escravização. Ele foi morto em 20 de novembro de 1695, de forma muito violenta. E por isso, o dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. Também vamos passar o vídeo da Chimamanda Adichie, chamado O Perigo de uma História Única, e o vídeo da página Quebrando o Tabu, de nome O que é Racismo Estrutural, apresentado por Preta Araújo. Nesse vídeo, ela ensina toda a história de escravização do Brasil e como nós ainda repetimos termos racistas em nosso dia a dia. Olá, meu nome é Horácio e continuarei a explicação do nosso projeto de letramento. Começando pelo mapeamento da rede de gêneros envolvidos na prática de letramento, temos como gênero principal o podcast. Ressaltamos que o tema será abordado durante todo o processo, ou seja, os gêneros auxiliares trarão em si as identidades negras. Trouxemos essa reflexão acerca dos estudos de Kleiman exatamente para lembrar que o que quer que seja trabalhado em sala de aula precisa ser significativo para o aluno. Os gêneros auxiliares incluem vídeos, poema, música, lei, manual e artigo de opinião. Passando para a descrição da sequência de atividades didáticas, primeiramente os alunos deverão assistir aos vídeos tanto de Chimamanda Adichie quanto da página Quebrando o Tabu, e serão feitas perguntas pontuais aos alunos com a intenção de suscitar dúvidas e discussões. Depois ocorrerá a leitura do poema de Conceição Evaristo e a transmissão da música de Jorge Benjor, novamente, sempre buscando questionar os alunos. Será então apresentada aos alunos a Lei 10.639/03, que torna obrigatório abordar conteúdos afro-brasileiros nas escolas. Além disso, sugerir aos alunos a leitura do Pequeno Manual Antirracista. Após essas exposições, os alunos deverão começar a sua primeira produção textual, que é o artigo de opinião, que funcionará como uma estratégia de estudo para a posterior produção do podcast. Os artigos de opinião serão corrigidos e deverão ser devolvidos aos alunos para que haja uma etapa de reescrita. Passada a etapa de produção do artigo de opinião, haverá uma aula expositiva sobre podcast e será pedida a produção do podcast opinativo, que os alunos deverão fazer individualmente. A sequência de atividades didáticas alcançará o seu objetivo pleno com a publicação dos podcasts no site da escola. Agora, na questão da multimodalidade, pensando primeiramente nos gêneros auxiliares que serão apresentados aos alunos, temos os 2 vídeos informativos que terão linguagem não verbal vinculada ao som e à imagem,
além dos gestos dos comunicadores, um poema com linguagem verbal, uma lei e um manual também com linguagem verbal e uma música já com a linguagem não verbal vinculada ao som. Já nos gêneros que serão produzidos pelos alunos, temos o artigo de opinião, que apresenta uma linguagem verbal apenas, e o podcast, que inclui a modalidade sonora como linguagem não verbal e a verbal presente na descrição textual e no título. Pode ocorrer também a presença de outra linguagem não verbal se houver a presença de uma miniatura do vídeo, dependendo da plataforma na qual ele será publicado. Já com os textos expostos aos alunos, as discussões decorridas das perguntas norteadoras são essenciais para a formação dos estudantes, que vão passar a perceber realmente que o tema com o qual estamos lidando é importante para a comunidade. A produção do artigo de opinião será um primeiro recurso para tirar o aluno de sua condição de mero receptor e colocá-lo como, de fato, produtor. Portanto, o evento de letramento é a manifestação das opiniões dos alunos, levando a uma conscientização da sociedade sobre o tema do racismo, através, finalmente, da segunda produção, o podcast, e a sua divulgação para fora dos muros da escola. Para avaliar os alunos, pensamos primeiramente em uma avaliação formativa, analisando o desempenho dos alunos como cidadãos pensantes, mas, para a avaliação somativa de fato, serão avaliados os artigos de opinião, incluindo as duas versões, uma antes e outra após a correção, e a elaboração do podcast, sempre acompanhada pelo professor, e a sua postagem na plataforma digital escolhida. Por fim, essa foi a bibliografia utilizada para a produção desse projeto de letramento. Gostaríamos de agradecer então à professora doutora Eliana Maria Severino Donaio Ruiz pela oportunidade e a todos que nos escutaram até aqui pela atenção. Muito obrigado.